Olá, me chamo Larissa Carvalho e nós estamos dando início a mais um episódio do Geradas para o Milagre. Tem sido momentos preciosos aqui na presença de Deus, com testemunhos lindos que têm transformado, edificado e aumentado a nossa fé. Eu queria te pedir que antes da gente começar nosso vídeo, você se inscrevesse no nosso canal. Não é apenas um canal, mas sim uma rede de apoio, onde mulheres elas estão podendo assim assistir esses testemunhos e serem encorajadas a vencer, serem encorajadas a romper e a encontrar o seu propósito. Então é muito importante a inscrição para que o canal ele comece a entender que nós estamos trabalhando com um conteúdo edificante, com um conteúdo saudável. Quero te pedir também que você compartilhe com mais uma pessoa, que você curta, que você comente. É muito importante para o Geradas para o Milagre. Hoje, em especial, eu estou com uma convidada aqui maravilhosa. É uma honra para mim te receber aqui, Gabriela Hilário. Minha sobrinha de coração, gente. Uma adolescente linda que o Senhor levantou aí para essa geração. Uma adolescente cheia da presença de Deus, cheia da presença do Espírito Santo. E uma adolescente que Deus me fez orar por esta vida. E ela está aqui hoje para compartilhar conosco um pouco da sua experiência, um pouco de tudo que Deus tem feito na vida dela. Gente, essa geração, ela promete. É uma geração sedenta pela presença do Espírito Santo. É algo assim sobrenatural que Deus tem feito através da vida desses jovens. E eu estou aqui para bater palmas, para assim apreciar cada dia mais o que o Senhor tem feito através não só da tua vida, mas daqueles que eles têm levantado hoje, assim, com essa presença linda e com essa ousadia da parte de Deus. Gabi, é uma honra para sua tia aqui de coração te receber. Estou muito feliz em tudo que Deus tem feito e que ainda vai fazer na tua vida. Muito obrigada por aceitar meu convite. Eu que agradeço, tia, por todo o carinho que você teve comigo, Amém. Por todo o conselho, por toda a mensagem que você mandou, que foi tão especial nos momentos, né? Quando como você falou, né? A oração tem poder e a sua teve, né? E foi muito importante nessa caminhada. E tá sendo sempre o seu apoio, o seu conselho, a sua mão ali estendida, né? E é muito importante estar nessa caminhada com você, tia. Amém. E ver, assim, respostas de orações, assim, através da sua vida, me faz cada dia mais assim ser confiante e crer que o Senhor é um Deus do impossível. As coisas aconteceram de uma forma tão rápida na tua vida que eu fiquei surpresa também. E vale a pena orar, vale a pena pagar o preço de oração por aqueles que o Senhor nos confia. Tanto que a Gabi está aqui hoje como resposta de oração. Deus falou que você estaria aqui, eu falei, certo, Deus. Verdade. Vamos esperar esse momento. E Ele foi confirmando tudo. E você está aqui, né? Porque foi Deus realmente que te trouxe. Foi realmente. Para te falar sobre a tua história, falar tudo aí que Deus está fazendo. E eu nunca imaginei, né? Nunca imaginei que eu estaria aqui falando do Senhor, né? Isso, é verdade. E assim, antes mesmo de eu te convidar lá atrás, antes mesmo de tudo acontecer na tua vida, eu falei para sua mãe que Deus já estava gerando em mim esse desejo de trazer você aqui para os Gerados para Milagre. E foi mais rápido, foi muito rápido. Você já sabe falar isso, né? Foi mais rápido do que a gente imaginava. Foi mais imaginava. rápido do que eu imaginava, porque Deus faz assim, Ele não me surpreende. E para começar, Gabi, eu gostaria que você falasse um pouco quem é a Gabriela Hilário. A Gabi, né? Quem é você? E também eu gostaria que você falasse pra gente e trouxesse se você nasceu ou cresceu, né? Num lar que falava sobre Jesus, pra gente começar a nossa conversa aí. Bom, meu nome é Maria Gabriela Hilário, né? Mas todo mundo me chama de Gabi. Eu tenho 15 anos, sou recém-convertida, né? Jovem, serva do Senhor. Amém. Sou filha da Mona Lisa Hilário, do Giovanni. E o meu lar sempre teve Deus. Meu lar sempre escutei a palavra do Senhor. Eu sempre soube o quão Ele é bom na nossa vida. E como Deus é importante de estar na nossa vida, né? Eu sempre vi como muito exemplo a minha mãe, a minha avó, que são pessoas totalmente ligadas ao Senhor, que acreditam, mulheres de fé, mulheres de força, né? Que me inspiram nisso. A minha avó, que sempre que, como eu morei com ela, né? Eu moro com ela minha vida toda, sempre foi aquela que sempre quando eu falo assim, ai vó, quando eu não entendia as coisas, ela fala, confia nos planos de Deus, confia nos planos do Senhor. Amém. E mesmo quando eu não entendia, tinha alguém lá me incentivando a acreditar nos planos do Senhor. Amém. E a minha mãe é meu tudo, né? Minha mãe é aquela inexplicável, que né? Minha mãe é aquela que ajoelha no chão, orando, louvando a presença do Senhor, e aquela que é a base, né? Base de tudo, base de oração, aquela que se cair
não Isso, tem... ela não pode nem cair. Não pode cair, não tem essa hipótese dela cair, ela tem que ser firme. Então, ela me ensina a persistir. E ela é, com certeza, um orgulho meu e que eu me inspiro, né? Elas duas são minhas vidas ali. Suas bases, Minhas né? Assim, bases. eu lembro bem, assim, da sua casa, assim, da sua avó. Eu sempre até falei da outra vez aqui, né? Sobre a Nilma, sobre a importância da Nilma. Ela sempre, sua avó sempre foi uma conselheira. Minha avó né? é outra coisa, né? Ela encanta todos os meus amigos. Todos os meus amigos amam ela. Isso. Fala que é a avó deles. É uma conselheira, assim, de você poder conversar, de você dizer, tia, né? O que é que a senhora acha disso? E ela poder. Beijo, tia Nilma, sempre muito especial conosco, assim, criou, né? Ajudou a Mona Lisa a criar essa lindeza de menina educada, sabe sair e sabe chegar em todos os lugares. E é sobre isso, assim. Deus, ele já vinha se apresentando, assim, para você através da vida da sua mãe, da sua avó, né? Para que você seguisse o seu caminho aí. Sim. Então, Gabi, eu queria que você falasse um pouco quem era a Gabi antes de ter um encontro real com Deus. Como era a sua vida, assim? Porque nós estamos aqui, gente, com a Gabi. Ela, como ela falou, ela é uma recém-convertida, né? Ela tá aí no primeiro amor. Esse testemunho da Gabi hoje é para que ela fale sobre esse primeiro amor, sobre esse amor tão lindo que a gente fica assim sem palavras, sem explicação, e que a gente só quer apresentar ele para outras pessoas, né? Não é isso que você está vivendo hoje, Gabi? Com certeza. A Gabi, antes de conhecer o Senhor, às vezes eu até paro para pensar e fico, como eu não busquei essa presença antes? Como eu não me entreguei antes, né, pro Senhor? Como eu não busquei? Como eu não tive um relacionamento antes? Então, a Gabi, primeiro, como eu falei, né, eu jamais imaginei que eu estaria aqui falando, podendo ser voz, né, pra geração e podendo falar. Eu não tinha relacionamento com o Senhor. Como eu falei, eu sempre, dentro da minha casa, sempre escutei falar de Deus. Sempre acreditei em Deus, mas Deus não era a prioridade da minha vida. Sim. E como acontece em vários jovens hoje em dia, né? Onde não é a prioridade. Deus está ali, mas entre ir louvar o Senhor e estar na presença do Senhor e ir numa festa, a gente ia numa festa, não, que preguiça de falar. Deus sabe que eu tô aqui, mas Sim. tá tudo bem. Então, eu não era constante na palavra do Senhor. Eu não era constante na presença do Senhor. Então, hoje é totalmente diferente, né? Então, eu vejo antes, vejo as fotos, tudo, e eu fico, meu Deus, como é que eu não busquei, né? Essa presença antes? Como é que eu vivi tanto tempo sem estar dentro dessa presença? Isso, é verdade. E até eu falei um pouco no meu testemunho sobre isso, assim, a inconstância e talvez não ser prioridade. Quando a gente não coloca Deus como prioridade, como é que ele vai se apresentar de uma maneira tão especial, assim como foi na sua vida, com essa paternidade, né? Nós temos que colocar Deus realmente no devido lugar dele, que é acima de tudo. Né? É algo assim, sobrenatural. É algo que a gente não consegue nem explicar, né? Assim, essa presença, esse carinho, esse cuidado que Deus tem conosco. Uhum. Sempre antes da gente chegar aqui para falar com as convidadas, a gente bate um papo antes para que a gente converse, né? E a Gabi, ela tinha falado comigo sobre um momento que ela teve um convite, não foi? Você recebeu um convite para ir cultuar o Senhor, e que foi aí que como tudo começou a se apresentar, como Deus começou a se apresentar na sua vida. E eu queria que você falasse sobre esse convite, sobre a importância de pessoas ali para nos chamar para a presença, para nos convidar. Eu queria que você falasse sobre esse momento na sua vida, Gabi. Como eu falei, né? A minha mãe, ela sempre foi minha inspiração em relação a isso. Então, eu já tinha ido cultuar o Senhor com a minha mãe, mas nada, uma vez ou outra, nada constante, como eu falei. Mas até que eu recebi um convite da minha melhor amiga. Sim. E da mãe dela, que foi a viradazinha, o comecinho da virada de chave na minha vida. Foi quando eu recebi esse convite, vamos cultuar o Senhor. Eu fui e foi quando eu senti aquele amor, sabe? Que Sim. eu nunca senti. Que eu fui preenchida com uma presença que eu nunca tinha sido preenchida na minha vida. Glória a Deus. Então, eu disse, meu Deus, nunca senti isso antes na minha vida. Achei que eu tava até... Será que tá acontecendo alguma coisa? Mas era a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo. Que coisa linda. Não tem outra explicação, né? Hoje eu entendo que era a presença do Espírito Santo. Então foi quando tudo mudou. Através desse convite, foi quando despertou esse meu amor pelo Senhor, né? Quando eu entendi que eu sou filha, né? Exatamente. E como é importante a gente ter amizades e pessoas que nos impulsionem, né? Nesse processo. Porque a senhora sabe, né, tia, que a caminhada não é fácil.
Caminhada cristã não é Verdade, fácil. é A gente verdade. tem várias provações, várias dificuldades, né? Até mesmo de se manter firme, de se manter constante, de Isso. ter obediência. E assim, é o que eu sempre falo, né? A salvação ela é individual, mas o processo ela não precisa ser individual. A gente tem que estar com pessoas que nos impulsionem, amizades que estejam com a gente no mesmo propósito. Verdade, é Por- muito importante Muito importante, isso. porque é aqui pro inimigo usar de influência na sua vida para te tirar do caminho. Isso mesmo. Por muito pouco. O inimigo não precisa de muito. Ele só precisa te fazer distrair. É verdade. Esses dias eu escutei até num culto que eu fui que falou assim, depender só de Deus, mas precisar, realmente nós precisamos de pessoas. A dependência é só dele na nossa vida, mas precisar, a gente precisa de pessoas, a gente precisa de mãos ali, porque nem sempre nós vamos estar ali firmes. Tem horas que nós vamos estar cansadas, tem hora que a gente vai estar abatida. E é muito importante, assim, essas amizades, né? Mãe de amigas. Com certeza. E você falando aí da mãe da sua amiga, né? Como foi importante também na sua caminhada ali para te chamar para ir. Assim foi na minha adolescência também. A mãe da sua mãe, a mãe da Ju, da Mari, né? Das suas tias também. Como foi importante, né? Aquela rede ali de apoio de aconselhamento, de estar sempre ali nos apoiando e nos levando para o caminho do Senhor, né? E glorifico a Deus por tudo, né? Amém. Pela vida da sua amiga, pela mãe dela. Amém. E por essas pessoas que o Senhor levanta como anjos para estar conosco, assim, nessa caminhada, né? Com certeza. Gabi, eu queria que você falasse um pouco sobre renúncia. Porque a sua geração, ela é uma geração uma geração jovem, né? Adolescentes. E eu tô vendo aí muitos adolescentes renunciando tudo para viver essa Amém. presença. Amém. E assim, eu me alegro muito, eu estou muito feliz com o que Deus está fazendo. E eu creio nessa geração, eu creio na geração que é assim, que está buscando, não por religiosidade, mas pela presença do Espírito Santo. Eu consigo ver isso em você. E eu queria que você falasse um pouco sobre renúncia. O que essa palavra representa na tua vida e como você tem lidado com isso. Renúncia é muito importante de ser falado, principalmente na geração atual, geração jovem, porque a gente, como eu vou puxar também lá no começo, onde não era a minha prioridade, o Certo. Senhor não estava sendo a minha prioridade. Então, era difícil para mim, eu tinha medo, inclusive, eu demorei muito tempo de ir ao Senhor, também por renúncias. Essa mesma mãe da minha amiga foi a Sim. que me disse uma coisa que foi muito interessante, porque eu falei, Tia, como eu queria ser assim, sabe? Ser constante, ser firme no Senhor, mas eu tenho medo de renunciar, eu tenho medo de perder a amizade, tenho medo de perder a minha rotina, de ir para lugares que eu ia, de conviver com pessoas que eu convivia. E ela me disse assim, a gente, quando tem um encontro verdadeiro com o Senhor, quando conhecemos verdadeiramente o Senhor, todas essas coisas automaticamente já não fazem mais sentido Não na faz nossa mais vida. sentido, é verdade. E de começo eu não entendi. Eu fiz, mas como assim não faz sentido? Até eu ter o verdadeiro encontro. Até eu entender que como a gente larga tudo para estar na presença do Senhor, quando a gente tem um encontro verdadeiro, quando a gente é libertado daquilo. Isso. Então eu não entendia, né? E eu escuto muita gente falando, quando eu vou melhorar e depois eu vou pro Senhor, eu vou buscar o Senhor. Mas vá até Ele do jeito que você está, porque só Ele pode mudar toda a sua história, toda a sua vida. Você é vaso. Você pode quebrar e Ele vai refazer do jeito que Ele quer. Então, a gente precisa falar sobre isso, sabe? E a gente não tem que falar sobre religiosidade. A gente, no nosso quarto, no nosso secreto, a gente consegue buscar a presença do Senhor. A gente não precisa se converter em igreja, a gente se converte no nosso secreto. Lendo a palavra, buscando a Ele, porque eis que estou à porta e bato, se ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Isso mesmo. Então, Glória é a Deus isso. por tudo. Glória a Deus pelo seu entendimento, tia. Assim, é algo... Ontem eu falando com você, minha gente, eu me emocionei, porque eu falando com ela no telefone ontem, eu senti a presença de Deus, assim, a autoridade que você tem, o domínio que você tem para falar sobre o Senhor. E, assim, é como o Senhor falou. O Senhor me mostrava grandemente você como evangelista. Uma mulher uma adolescente que vai se tornar uma mulher onde as pessoas irão parar para ouvir. Deus vai está te dando autoridade para que as pessoas parem para ouvir você falar. Amém, glória a Deus. E nenhuma renúncia
Nenhuma renúncia é em vão na presença de Deus. Nenhuma renúncia é em vão na presença de Deus. Você fez a melhor escolha. Eu lembro que quando eu teve um momento na minha vida que eu fiz, Senhor, por que o Senhor não me chamou antes? Por que o Senhor não fez coisas antes? Eu perdi tanto tempo, né? Como você falou agora, assim, dessa situação de você achar que você vai perder. Que a gente se acha livre, a gente se acha que tem liberdade, mas não. Nós estamos presas a ideias, a pensamento de pessoas. E só quando o Senhor entra na nossa vida é que a gente entende isso. Que a gente não vive liberdade nenhuma, a gente está preso ali, né? Sim, e eu acho que assim, a nossa carne nunca vai se converter. Quem se converte é o nosso espírito e ganha o lado que está mais alimentado. Então, renúncia também envolve isso. Quando a gente para de alimentar a nossa carne, o nosso espírito fala. A presença fala. Então é por isso que eu falo, automaticamente essas coisas já não fazem mais sentido. Somos falhos e somos pecadores. Claro que às vezes vamos ter a vontade. Mas quanto mais nós enchemos o nosso espírito da presença do Senhor, a nossa carne não vai responder, a nossa carne não vai falar. Em nome de Jesus. Em nome, minha gente, é muita sabedoria. Ela só tem 15 anos, minha gente. É muita sabedoria. Olha que coisa linda. É lindo te ver falar. Eu fico emocionada. Eu fico assim, eu disse, meu Deus do céu. A oração tem poder. A oração tem poder. A oração tem poder. Amém. Você está aqui hoje verdadeiramente é uma resposta de oração. Amém. Gabi, eu queria que você comentasse conosco aqui. Como é que você foi atingida? Atingida que eu digo assim, qual foi o momento assim que daquele encontro que você teve real com o Senhor e que você percebeu que você tinha um pai maior que tudo, que ali ia te suprir de todas as suas necessidades emocionais, físicas, mentais, espirituais. Eu queria que você compartilhasse conosco esse momento, esse encontro que você teve com o Senhor, que foi tão especial. Então, eu já tinha ido para a presença do Senhor, participava, né, ia cultuar o Senhor, mas tudo mudou em um acampamento da igreja que eu fui, e mudou. Foi a virada de chave na minha cabeça. E assim, por incrível que pareça, eu achei que eu não ia ser atingida na presença, né? Como assim, eu via todo mundo do meu lado, chorando, se emocionando, se arrepiando, mas eu, Gabriela, não sentia. E eu até liguei pra minha mãe. A senhora até sabe, né? A gente já até conversou sobre isso. Que eu liguei pra minha mãe chorando. Mãe, eu não tô sentindo a presença do Senhor, o Senhor não tá falando comigo. Eu acho que eu não sou filha. Olha que forte falar. Eu não sou filha. E minha mãe, muito sábia, me conduziu da melhor forma possível. Por isso que eu falo, minha mãe é fundamental na minha vida. E foi nesse acampamento que eu senti a presença de fato do Espírito Santo. Em um culto sobre paternidade, né? Hoje ela é minha líder. Sim. E quem pregou foi a minha líder. E foi o curso sobre a paternidade. Sobre justamente o que eu achava que eu não estava sendo era filha. E ele ali mostrou que ele é pai. Em qualquer momento. Então, brechas que eu tinha foram tapadas automaticamente. Porque o Senhor tem o poder de tapar tudo que a gente tem de aberto ainda. Feridas. Sim. Então, foi aí nesse momento que eu fiz, meu Deus, eu preciso te buscar. Eu quero ser filha. Mas eu não quero ser filha nos momentos difíceis. Eu quero ser filha dia e noite. Noite e dia. Eu quero ser cuidada em todo momento. Em todo momento. Eu quero ter o Senhor como pai, de fato. Um pai mesmo. E foi após o acampamento que eu busquei. E eu até escutei muito, né, essa frasinha. Crente de acampamento. Eu escutei assim, muita gente falando, né? Amigas minhas que já eram convertidas falando, eu era crente de acampamento, só sentia a presença do Senhor no acampamento. Eu não quero ser isso. Eu não quero só sentir nesse momento que o fogo está aceso, sabe? Porque como a gente vive ali, tá dormindo a semana no acampamento, então a gente sempre tá escutando a palavra do Senhor. Mas quando a gente vai voltar pra nossa rotina, a gente não tá sempre assim, né? Sim, é verdade. Nesse fogo. É meio que tipo assim, não é que se apaga, precisa manter. Aceso. A presença acesa. Essa presença. Então, eu fiz, eu quero manter esse fogo aceso. Quero estar na presença do Senhor. Então, foi quando eu busquei. Foi quando eu fui buscar. E foi até rápido, né? Rápido demais. As pessoas nem entenderam quão rápido foi. Mas, como eu não busquei antes, né? Pra mim, era isso. Pra mim, eu achei que tava até demorando. E aquela coisa, né? O Senhor realmente, ele tem uma pressa grande na sua vida. E desde que o Senhor me incomodou para orar por você, eu consigo ver essa pressa de Deus na tua vida para que tudo
se encaminhe conforme o que ele deseja. E eu lembro que você também comentou comigo falando sobre a experiência que depois você começou a entender que o Espírito Santo, para o Espírito Santo estar ali conosco, não fala só sobre arrepios e emoções e choro. Não é verdade? Você falou sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco desse entendimento que você teve. Porque você teve esse entendimento, assim, como você não estava chorando, como você não estava emocionada, você achou que Deus não estava ali, né? Sim. Então, eu liguei pra minha mãe super triste, arrasada, inclusive. Os primeiros dias, assim, foram bem tristes pra mim, porque eu via todo mundo se emocionando do meu lado, chorando, se arrepiando, né? E não que isso seja um problema, muito pelo contrário. É Exatamente. lindo se emocionar diante da presença do Senhor, mas eu não estava. E eu achava que Deus não estava falando comigo, que Jesus não estava falando comigo. Sim. Mas eu liguei pra minha mãe e ela falou que a gente não precisa se arrepiar, não é choro. É a gente se render à presença. É a gente botar o joelho no chão e orar, porque ele vai nos responder, ele tá ali. Porque ele fala, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então naquele acampamento, é impossível ele não estar. Ele tá em qualquer lugar. Então, muita gente pensa que, eu vou pra igreja, mas eu não sinto nada. Mas você não precisa sentir arrepios, choros pra mostrar que o Senhor tá falando com você. Até porque ele não precisa provar nada. Ele não precisa provar nada. Exatamente. Mas quando estamos em constância, quando estamos rendidas Exatamente. na presença do Pai, impossível você não se conectar com isso. Isso. E é como a palavra do Senhor fala, até eu estava meditando, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Quando a gente começa a temer a Ele, né? Tudo muda. Tudo muda. Quando a gente crê naquilo ali, nas promessas, quando a gente acredita que Ele está ali conosco, independente de qualquer emoção, de qualquer choro, é uma certeza que nós temos essa paternidade. E também nós precisamos nos colocar como filhas de Deus. Porque até para que a gente receba essa paternidade, nós temos que nos colocar como também merecedoras, assim, entender que nós temos um pai bondoso, zeloso por nós, né, Gabi? Eu lembro que você também falou, a gente não conversou sobre isso, mas que você tinha comentado que você teve uma experiência também da dor que você teve no braço. Sim. E que as suas amigas oraram por você. E ali algo que para você era impossível aconteceu também, né? Aquela cura da dor do seu braço. Porque você já estava incomodada, né? Foi. Antes de ir para o acampamento, eu tava ficando meio doente, sabe? Dor de cabeça, febre. E aí eu repreendi em nome do Senhor, porque eu tava boazinha até agora. Eu falei que ia pro acampamento, começou isso, então tá repreendido. Mas, do primeiro dia eu senti muita dor na parte aqui das minhas costas aqui. E era uma dor que não passava com nada. Medicamento, anti-inflamatório. Aquelas faixinhas, sabe? Que a gente coloca aqui pra adormecer e tal. Coloquei várias coisas e nada passava. Me atrapalhava em culto, porque às vezes eu queria me concentrar e aquela dor tava doendo, eu não conseguia nem mexer meu braço. E daí, assim, no último momento, que eu achava que era, assim, uma besteira, que eu não precisava pedir isso ao Senhor, eu falei assim, não preciso. Aí eu virei pra amigas minhas, amiga e uma líder minha, e falei assim, por favor, ora, não tô mais aguentando. E recorreu pra oração, sim, né? recorri pra oração. E eu achava que, assim, iria orar e aliviar um pouco, né? Mas ali orando. Aí quando eu parei, aí vamos ver, né, se melhorou. Quando eu melhorei, já não sentia dor. Fui curada da minha dor. Aquele que crê, né, verá a glória do Senhor, verá Exatamente, amém. os milagres de Deus. E foi o meu primeiro testemunho, um testemunho de cura, né, sobre uma coisa que foi mínima, mas que estava me atrapalhando e doendo muito e não passava com nada. Mas eu falei, né, Jesus não precisa provar que ele existe, mas ele me provou quando, não é que eu duvidei, mas eu achei que ele não estava falando comigo. Ele se mostrou fiel e verdadeiro, que é o que ele é. Amém. Então, eu precisei passar por essa oração para eu entender que ele olha para mim em qualquer momento. Uma coisa que eu achava que era mínima, que eu não precisava pedir isso ao Senhor. Eu sou pai. Se eu sou pai, então se eu sou pai, você pode me recorrer a mim. Meu Deus, então foi uma experiência fortíssima, muito pontual, assim, você orar por uma dor que você estava ali já há dias sentindo e não parava, e as suas amigas intercederem por você ali, e o Espírito Santo te ajudar nesse momento, porque sabia que é ali.
E isso acontece na nossa vida em várias fases, certo? Eu até postei um dia desse no Instagram falando sobre uma selagem que eu tinha pedido a Deus. Eu vi. Mas você viu, né? E assim, eu falei com Deus e quando eu olhei aconteceu e Ele me presenteou. E é isso, a paternidade do Senhor, ela é tão perfeita, ela é tão grande, que Ele presenteia, que Ele faz nos mínimos detalhes. Ele é Deus do pequeno, Ele é Deus do grande também. Sim. E Ele ama que nós venhamos a levar para Ele os nossos desejos, os nossos pedidos, porque Ele ama atender, Ele ama mostrar a glória dele, Ele ama nos presentear, nos mimar. E assim, o que é uma dor no braço para o nosso Deus? Não é nada, né? Nada. Que bom que tudo assim aconteceu conforme o Senhor desejou para sua vida. Que bom que você abriu seu coração, que você se tornou disponível para essa presença, né? Sim. No Senhor. E as coisas foram acontecendo, Sim, né? naturalmente. Naturalmente. E depois desse momento, houve o seu batismo agora, que foi lindo, por sinal, eu estava lá, assim, fiquei muito emocionada, babando, chorei demais. Quem não, né? É, quem não? Eu saí, minha mãe tava toda, minha avó. Exatamente, foi lindo, lindo, lindo. E eu queria te perguntar em que momento você percebeu que você ia dizer sim ao batismo? Quando eu entendi que eu sou filha. Quando eu entendi que eu tenho um pai. E quando eu comecei a ler a palavra. Né? A palavra fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verdade. E me libertou. Me libertou ao ponto de eu falar sim ao meu batismo, né? E foi até um susto, porque tava recente, né? Firme mesmo. E muitas pessoas falaram, espera mais um pouquinho, mas eu até esperei. Mas é como a senhora falou, tinha pressa. Tinha pressa pra acontecer. Não que apressou o momento, não é isso, mas assim, meu mesmo, sabe? Eu senti que eu precisava. Senti que eu precisava descer as águas. E foi a melhor decisão da minha vida. A melhor decisão da minha vida. Vidas mesmo. É algo sobrenatural. Eu não consigo nem explicar o que foi que eu senti no dia do meu batismo, assim. Realmente, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz novo. Foi essa sensação que eu tive. Essa sensação que eu tive quando eu me batizei, eu fiz... Já foi. Acabou, é tudo novo. Tudo novo, Deus no centro, nova vida. Amém. Sabe? É morte e vida ao mesmo tempo. Da velho eu pra agora. Glória a Deus por tudo. Glória Amém. a Deus por tudo. Amém. Estou muito feliz. Muito feliz por tudo que te escutar me faz feliz aqui nesse momento. Escutar a sua história. Escutar que essa intimidade que você está formando com o Senhor, tão nova, e assim, que fique como lição, que fique aí de lição para os adolescentes, os jovens, tudo que você está vivendo, porque nós podemos ser, sim, nós podemos não, nós somos felizes sim em Jesus Cristo. E vale a pena. Vale a pena. E nós não estamos presos. Nós estamos libertos, não é verdade? Porque muita gente acha que estar na presença do Senhor é estar preso, né? Exatamente. Você tem que... Não posso mais ter vida, não sei o quê. Muito pelo contrário. Aí é quando você começa a ter. Você começa a ver de outra forma, né? Então muita gente fala, não, agora não quero ser. Tá bom, que bom que você tá assim. Mas como eu queria que as pessoas pudessem sentir. Como eu queria que as pessoas pudessem ter relacionamento. Porque... Como eu queria. É só como eu queria que as pessoas pudessem sentir 1% do que é estar na presença do Senhor. Como tudo muda. Por isso que quando a gente se converte, que a gente desce as águas, a gente passa a ter uma intimidade com o Senhor, a gente quer tanto que as pessoas que estão ao nosso lado, elas vivam isso. Sim, demais. A gente... Tem hora até que a gente se torna chata, né? Eu até falei uma vez sobre isso, que a gente torna até chato, porque a gente é tão bom, é tão algo libertador que a gente... Você precisa conhecer, você precisa viver isso, Mas assim, a gente também entende que a oração, ela transforma, que ela tem poder, né? Sim. Às vezes o que nós não vamos convencer ali com a palavra, o Espírito Santo, através da nossa oração, vai lá e faz o papel dele, né? Na vida dessas pessoas, assim como fez nas nossas aqui. Com certeza, não é né? isso? Sim, cada um tem um tempinho. Gabi, eu queria que você falasse o que mudou na sua vida emocional ao você entender que Deus é seu pai. O que mudou assim na Gabi de dentro para fora? Eu acho que curou de coisas que eu nunca achei que eu fosse curadas.
Com dores que só a gente sabe. Isso. Sabe que o Senhor cura. Vazio que eu achava que seriam preenchidos em festas, em farra, já não faz mais sentido. Então, isso mudou. Vazios que eu achei que seriam preenchidos com o mundo, foram preenchidos com a presença do Senhor. Foram preenchidos quando eu busquei, sabe? Quando a paternidade me encontrou. Quando o meu pai, que sempre foi meu pai, virou de fato. Quando eu aceitei que ele fosse, sabe? Então, quando tudo mudou a partir disso, né? Frustrações que a gente tinha, né? Automaticamente a gente deixa nos pés do Senhor. Felicidade, tristeza, dor, a gente deixa aos pés do Senhor. A gente conversa, né? Então, no relacionamento que eu tive com o Senhor... Não, na verdade, assim, não tem como você estar na presença do Senhor e não mudar. Você voltar a mesma. Existe a transformação. Existe a transformação. Então, me transformou. Me mudou. Então, coisas que eu era muito ansiosa, eu sempre fui muito ansiosa. Sempre fui extremamente ansiosa com tudo. Muito preocupada. Queria que tudo fosse nas minhas costas. Assim, o que eu pudesse fazer por todo mundo, eu estava fazendo. E eu ainda sou um pouquinho assim. Mas frustrações, essas ansiedades, esse medo, eu deixo com o Senhor. Eu declaro nos pés do Senhor. Amém. E sendo libertada dia após dia. Dia após dia. É como eu escutei. Vai acontecendo tudo na nossa vida de glória em glória. Dia após dia. Não é nada tão de repente, não é nada do dia para a noite. É uma vida ali que a gente vai construir com o Senhor, né? E Ele vai dando ali, transformando na medida certa. Sim. Não é verdade? Tem pessoas que realmente é algo assim, muda completamente, é algo radical, mas tem pessoas que vai dando na medida certa e que nós vamos aprendendo a lidar com a nossa transformação. Porque pra gente também é difícil. A gente viver uma coisa, a gente ser tão dona de si e a gente vai lá, faz do nosso jeito, né? Traz as pessoas pra perto do jeito que a gente quer também, com amizade, lugares, pessoas como você falou. Não, eu vou. A gente não mede as consequências, né? Se meu pai e minha mãe deixar, eu vou. Eu vou. Meu pai e a minha mãe, do caso, terreno. Sim. Mas hoje, eu acredito que assim como você também tem esse entendimento, não é só sobre eles, é sobre ele. É sobre o que é que ele acha da minha ida naquele lugar. O que é que ele acha dessa amizade. O que é que ele acha dessas pessoas. E quando a gente começa a notar, porque Deus, ele fala através das situações também. Quando a gente começa a notar que tem situações que não estão ali trazendo paz pra gente, e hoje a gente entende que não é da parte do Senhor. Não. E a gente consegue detectar mais rápido e colocar no seu devido lugar, né? E muitos nãos que eu já dei nesse processo, as pessoas não entenderam, me chamaram de chata. Ai, mas sua mãe deixa, não sei o que, sua mãe é tranquila. Mas já não era mais sobre a minha mãe deixar ou não. Por muito tempo foi, da minha mãe deixar ou não deixar, muitos nãos que a minha mãe me deu, né? Que hoje esses nãos eu agradeço. Eu não entendia. Eu não entendi o porquê desses nãos, mas eu agradeço hoje. Achava ela chata na hora, achava ela insuportável. Achava minha mãe insuportável. Isso. Mas hoje eu agradeço. Queria que ela tivesse me dito mais não. Queria que ela tivesse me dito mais não. É até engraçado falar. Porque... Meu Deus, é isso mesmo. Ela sempre foi uma mãe muito amiga. Então, a minha mãe, ela é mãe. Claro, ela é mãe primeiro, mas ela também sabe ser amiga. Então, muitas coisas ela deixava por confiança, por ter amizade, sabe? Mãe e filha. Mas... E talvez ela precisasse deixar você ter suas próprias experiências. Pra poder ver. Pra poder hoje até você estar aqui falando que não, que sim, o que não, né, exatamente. Gabi? Se eu não tivesse conhecido, eu jamais iria ter falado, eu não quero isso pra mim. Eu não quero mais isso na minha vida, eu não quero, entendeu? Então, muitos não já não dependem mais da minha mãe. E também já não depende de mim, porque tem lugares que a gente ainda, como um adolescente, a gente quer ir, mas é estar longe. É aumentar o sim da minha carne e negar o meu espírito. Pra mim, é isso, né? Aumentar o sim do seu espírito. Aumentar o sim, E mortificar a carne. Mortificar a carne. Quando eu vou pra esses lugares, é como se eu aumentasse o sim da minha carne e o não do meu espírito. Mas não ia aumentar o meu espírito e diminuir a minha carne. Sim, exatamente. Isso mesmo. E eu começo a entender, eu tive um entendimento quando a gente tá na presença do Senhor, que nós vamos para os lugares não para ser influenciados, mas para influenciar. Sim.
O Senhor, ele vai nos transformando ao ponto que a gente chegue nos lugares ali, que Deus nos leve até a determinados lugares, que a gente possa influenciar aquelas pessoas com a nossa fala, com a nossa postura, com a nossa roupa, com a nossa conduta, com tudo. E com a presença de Deus, né? Através das nossas vidas. Quando a gente estava conversando, você falou que hoje você tem uma rede, né? Você tem uma rede ali que você se reúne com as suas amigas para falar da presença de Deus. E eu queria que você falasse como tem sido importante essa rede na sua vida. E eu vejo também muito na sua geração, na geração que Deus está levantando hoje, a busca pela presença do Espírito Santo. Não é sobre o que as pessoas acham, não é sobre o que as pessoas falam, é pela presença. Pela presença. Apenas pela presença do Senhor. E eu acredito que, por isso que muitos adolescentes, eles estão aí, buscando sedentamente o Senhor, porque Ele tem se apresentado de uma maneira única e especial, porque vocês estão vindo aí com o coração aberto para Deus e falando assim, eu quero. Eu renuncio. Sim. Eu sou capaz de tudo por essa presença. Algo assim, sem tabus, sem taxações, Mimimi. né? É só a presença. É só a presença. Eu queria que você falasse sobre isso. A rede, né, ela veio após o meu acampamento. Foi no quarto que eu tava, as meninas sempre falavam dessa rede, eu falava, tô me interessando sobre isso. E foi realmente, assim, uma porta pra mim. Me ajudou muito nesse processo. E então a gente se reúne, é uma vez por semana, onde meninas da minha idade, jovens, se reúnem pra gente falar da presença do Senhor. Onde a gente tem um direcionamento, né? E é muito importante, porque a gente escuta muito, a gente fala, a gente conversa com pessoas. E é mais uma vez o que eu falo, a salvação individual, mas a caminhada não precisa ser. Então essas meninas se tornaram amigas, sabe? Se tornaram aquelas que intercedem, que a gente sai, que a gente ora uma pela outra. É um novo ciclo, né, Gabi? A gente tem um novo ciclo. É uma nova história. E eu tinha medo disso também, porque tem pessoas que nessa nossa caminhada que não deixaram de ser minhas amigas, mas não está no nível do propósito agora. Não está alinhado ao alinhado, propósito. Exatamente. E a gente precisa entender isso, é importante. Não é que essas pessoas sejam pessoas ruins ou más influências, mas a gente precisa até entender onde a gente está entrando agora. Exatamente, e alinhar o nosso pensamento com o céu, com Deus. Exatamente. Então, eu tinha medo disso, porque assim, eu falei, meu Deus, eu não conheço ninguém que tá nesse novo pensamento. Eu tinha medo de ficar só, mas Jesus preparou até nisso pra mim, pessoas que foram muito importantes pra mim, que são muito importantes pra mim. Então, a rede foi muito importante de eu conhecer esse novo ciclo, de abrir esse novo ciclo pra mim. Então, uma vez por semana, a gente se encontra, a gente fala do Senhor, a gente faz lanche coletivo, né? Boa. E é bênção demais. Amém. E eu vejo assim também, Deus às vezes nos tira ali de certos ciclos de convivência ali, e Ele nos cuida, nos limpa, nos cura, nos transforma, nos edifica, e depois Ele até nos insere novamente, para que ali a gente consiga ajudar aquelas outras pessoas, porque primeiro a gente precisa estar bem. Sim. Porque é como eu falei, não tem como o doente ajudar doente. Sim. Eu sempre falo isso. Minha gente, não tem como o doente ajudar outro doente. Nós temos que procurar nossa cura, nossa melhoria, e aí sim a gente vai lá e ajuda aquelas pessoas que precisam também da ajuda. Eu acho que a gente passa por essa fase. Sim. Eu acho que você está nessa fase da transformação aí, da cura íntima, da presença de Deus. Gabi, eu queria saber se você sentiu alguma oposição ou incompreensão por pessoas que caminhavam ali ao seu lado quando você decidiu servir a Deus, né? Se você teve, assim, alguma oposição. Tive. Sempre tem, né? Pessoas que não entendem ainda que existe um propósito para cada pessoa. Então, pessoas que eu achei que iriam me apoiar, não me apoiaram, ficaram meio assim, não falaram nada. Mas eu entendo, por um lado, né? Cada um tem um momento. Isso. E eu vejo muito assim, na minha caminhada, certo? Eu acho que as pessoas, elas colocam muita expectativa em nós. E elas, às vezes, as pessoas querem projetar nas nossas vidas aquilo que elas querem viver. Então, elas se decepcionam.
E cada um tem a sua vida, a gente tem que estar feliz, né? Apoiar o outro nas decisões deles. Eu mesma, quando eu fui descer as águas e eu passei por esse processo, eu lembro que sua mãe, a Mari, a Ju, todas as meninas super me apoiaram. Mas eu também tive momentos e situações e pessoas que vieram com tudo, assim. Mas são afrontas mesmo que a gente vai recebendo assim no meio do caminho e que o Senhor vai nos ajudando a contornar, né? Essas pessoas e tudo. E depois todo mundo entende que cada um tem o direito de viver a sua vida e cada um tem o direito das suas escolhas, né? E se nós estamos felizes, isso é o que importa. Sim. E ainda mais na presença de Deus. Pois é. Né? Eu queria que você falasse sobre a importância da sua família nesse processo aí que você está vivendo hoje. A minha família é meu tudo, né? É o que eu falo, é meu primeiro ministério, é a minha família. Amém. Então, assim, a minha mãe, a minha avó, o meu avô. Falei do meu avô, né? Mas o meu avô, ele é tudo na minha vida. Meu avô é minha vida. Ele vai assistir, ele sabe que ele é meu amor. E também tive meu pai, a minha avó paterna, que são pessoas especiais demais, pessoas que sempre tiveram muito carinho comigo nessa infância. Sim. E a minha família é fundamental na minha vida, né? Como eu falei, a minha avó e a minha mãe sempre foram as minhas referências como mulheres de Deus. Sim. Então, vi várias vezes sair do meu quarto, madrugada, minha mãe orando de joelhos e Sim. aguentando o peso da oração, né? Sim. Porque você orar não é fácil. Tem orações que não são fáceis. Então, a minha avó é fundamental, porque ela tem uma sabedoria, uma empatia, uma humanidade, sabe, assim, ela é tão humana, que tem vezes que eu chego pra ela muito chateada com as coisas que acontecem, e ela fala, não se paga mal com mal. É verdade. Não se paga, você precisa confiar. Tudo, ela sempre fala, tá tudo nos planos de Deus, tudo tem um tempo pra tudo. Então eu sempre via minha avó assim, até me irritava às vezes. Eu já falava, mulher, por favor, tá bom, já tem um pouquinho de raiva. E ela não tinha. Ela foi uma pessoa que, sem querer falar sobre isso, né? Sobre perdoar. Isso, verdade. Minha avó é a pessoa que eu sempre vi muito perdoando quem já fez o mal a ela. Minha avó é uma mulher já, né? Então ela já viveu coisas. E eu sempre falo, vó. E quando ela contava experiências de amigas, e ela falava assim: você tá com raiva? Porque eu tô com raiva por você. Você falando as coisas, eu tô com raiva. Ela fez, já perdoei. E o perdão nos liberta. O perdão nos liberta. O perdão nos liberta, com certeza. E como me libertou também o perdão, né? E foi referências que me fizeram entender que o perdão libertava. Então, a minha mãe e minha avó são a minha base, né? Minha mãe é aquela que eu já falei, a que ora, a que dá conselho, aquela que impulsiona, aquela que eu escuto, aquela que pode estar no meu contato de emergência, Isso. sabe? Então, e a gente é muito entende, importante. né? Essa importância do apoio da família para essa decisão. Porque a gente às vezes se sente desprotegido. Por mais que a gente saiba que Deus é o nosso Pai, que Ele está ali conosco, e Ele, independente, né? A palavra do Senhor fala que pode tua mãe te abandonar, Ele vai estar ali com você. Teu pai e tua mãe te abandonar, Ele vai estar ali conosco. Mas a gente se sente abraçado pela nossa casa, não tem preço. No meu batismo, quando eu vi na câmerazinha ali, na televisãozinha assim, minha mãe, minha avó, meu padrasto, meu pai, meu avô, meus amigos, meu namorado lá, comigo nesse momento, foi fundamental. Porque eu senti que eu sou acolhida pelo meu pai e pela minha família. Eu senti que amor que eu tenho, sabe? Deixou tudo tão mais especial, tudo muito especial, que eu me emociono, sabe? Quando eu saí, minha mãe me abraçando, minhas tias comigo, minha madrinha. Como é que eu esqueci da minha madrinha? Minha madrinha, senhora, todo mundo, que são pessoas que sempre vão estar no meu coração, sempre vão ser motivo de oração minha. Então, pessoas que eu oro, está ali, me vendo e me apoiando, é muito especial. Não tem preço melhor. Foi lindo, lindo, lindo. E poder ver, assim, sua família, todo mundo lá também foi lindo, assim. É muito importante esse apoio da família nessa fase, na fase das decisões. E uma decisão tão especial, né? Que é viver os planos de Deus.
siga firme aí na sua caminhada, esteja sempre confiante com a Amém. palavra do Senhor, porque muito Ele irá te fazer ainda na tua Amém, vida, em nome amém. de Jesus. Eu queria que você falasse um pouco, o que é que você entende hoje sobre missão? O que é que você entende sobre a sua missão hoje? Qual é a missão da Gabi? O que arde no seu coração assim, depois que você permitiu que o Senhor entrasse na tua vida? É o que eu falo. Quanto eu puder ser, quando tiver vida, eu puder ser porta-voz da palavra de Deus, eu serei. Quanto eu puder falar para a geração o quanto que é bom estar na presença do Senhor, eu vou falar. Quando eu puder orar por pessoas, porque tem ministérios, né? Dentro da igreja. Não é sobre religiosidade, mas tem a igreja, tem a minha Sim. igreja. E tem ministérios lá, e o ministério da intercessão arde no meu coração de orar pelas pessoas, né? A gente se colocar em brecha de oração, de você interceder pela vida daquela pessoa. Arde no meu coração de receber as pessoas, sabe? É muito bom, é muito bom. É muito bom servir, né? E assim, é muito bom você olhar para o outro assim, você acreditar na transformação daquela pessoa e você Sim. saber que tem sim, que tem cura, que tem transformação, que existe assim um Deus que pode fazer tudo, Que que pode. existe esse Pai tão maravilhoso nas nossas vidas. Porque tem pessoas que quando vão buscar a presença tem vergonha, né? Do que as pessoas vão julgar, do que as pessoas vão falar. E eu também tinha essa vergonha de postar que eu tava, né, firme. Não é vergonha, mas assim, é o medo do julgamento, né? Do que as pessoas vão falar. Mas... E várias vezes que já apareceu assim, a gente tem que ser honesto, né? Eu falei, meu Deus, essa pessoa tá na igreja agora. Essa pessoa tá na presença do Senhor agora. Mas até quando eu passei por isso, eu entendi que cada um tem o seu propósito. Cada um tem o seu tempo pra tudo. Então, eu jamais hoje vou virar pra alguém e falar, essa pessoa é falsa, essa pessoa não é verdadeira Isso. diante da presença do Senhor. Porque quem sou eu pra falar alguma coisa de alguém? Isso. Ô, Gabi, e eu entendo também, assim, que quando Deus entra na nossa vida e existe uma transformação, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente passa a viver, assim, é o respeito. A gente começa a respeitar, primeiro, a presença de Deus na nossa Sim. vida, que é algo que é soberano. Mas a gente começa a respeitar o outro, a individualidade do outro, Sim. aquela pessoa O que ele tempo. é. Exatamente, o tempo. Isso. tempo. A gente acredita naquela pessoa ali, respeita o tempo, porque Deus tem um tempo para trabalhar na vida de cada um. Tem. Não é verdade? Exatamente. E assim, quando a gente acha que vê, tipo, alguém postando alguma coisa sobre o Senhor e fala, mas tal dia tava em tal lugar, mas o Senhor tem tempo para aquela pessoa. Ninguém veio ao mundo sem propósito. Verdade. Se todo mundo acessasse o propósito, todo mundo tivesse relacionamento com o Senhor, tudo seria diferente. Tudo seria diferente, porque Deus tem um propósito para você, o Senhor tem um propósito na sua vida. Permita ter relacionamento, que Ele vai entrar, que Ele vai estar. Então, se aquela pessoa estava tal dia ali, deixa, é com o Senhor. Isso. É com o Senhor, é Senhor e ela no secreto dela. Eu vejo muito assim, as pessoas sempre prontas para julgar. Sempre. Sempre estão prontas ali para... É como se tivesse assim paradinho esperando só um vacilo, um deslize seu. Elas não estão prontas, as pessoas não estão prontas para dar a mão quando você cai. Elas estão prontas para te julgar, não trazer para perto, de mostrar assim, não faça isso, ou é melhor desse jeito, né? E é o que eu falo, quando a gente tá na presença do Senhor, a gente passa a ter respeito por essas pessoas. Então, quando a gente podia julgar, tá ali pra apontar o dedo, ora pra aquela pessoa. Sim. Bota ela em oração na sua vida. Se tá achando ruim, coloca ela em oração. Isso. Para o julgamento. Verdade. Porque quando a gente aponta, tem outra apontando pra gente. Verdade. A gente tem que se olhar antes. Se a gente pode julgar, a gente não pode julgar, porque somos falhos e pecadores. Perfeito é só Jesus. Só Ele. Só Ele que veio à Terra aqui, em terra, só Ele que foi perfeito. Então eu não posso julgar aquela pessoa e ela também não pode me julgar. Isso. Não somos melhores que ninguém. Não somos melhores que ninguém. E outra, a gente tem que andar em comunhão, em uma unidade só. Verdade. A Muito gente não importante pode isso. ter divergências de achar que, como entrei primeiro na presença do Senhor, eu sou melhor que essa pessoa, eu sou melhor que não sei o quê. Não. Você pode ter tido relacionamento primeiro, mas o Deus é o mesmo para todos. Deus é o O mesmo. Senhor E assim, e a gente entende que nós não somos nada, Sim. né?
que tudo é sobre o que ele é nas nossas Nem somos vidas. dignos desse amor. Nem somos Nem dignos somos desse dignos desse amor, amor. né? Somos meros pecadores, e assim, e ele veio realmente para nos limpar, nos curar, nos salvar, nos libertar e nos dar uma vida nova. Sim. E como é bom viver esse amor, né? Viver Como é bom. essa presença maravilhosa aí, que a gente passa a entender tudo diferente, a gente passa a amar mais o nosso próximo, a gente passa a se dedicar, a gente realmente encontra uma missão, a nossa missão, o nosso propósito, que é falar sobre esse amor, falar sobre Deus, falar sobre o Evangelho, trazer pessoas para perto do Senhor, não julgar, não apontar. E perdoar. Perdoar. Quantas vezes eu também puder falar aqui sobre o perdão, como é importante a gente liberar perdão sobre a vida das pessoas. Verdade. Uma chave muito importante. Porque a gente, a palavra fala que vamos ter aflições no mundo, a gente vai ter aflições, mas e essas pessoas vão nos deixar aflita, vão ter pessoas que nos machuquem diante desse processo, mas a gente precisa entender que todo dia tem um pai que nos perdoa. Isso. Todo dia tem um pai que nos perdoa. Porque todo dia a gente faz alguma coisa. Imagina se ele virasse, hoje eu não vou lhe perdoar, não. Isso. Que vai ser de nós. E o homem, ele sempre vai nos perdoar. Sempre. Ele vai nos entristecer em alguma Nos coisa. Ele entristecer. sempre vai nos decepcionar, talvez. O único que não nos decepciona é o Senhor. E assim, eu tinha esse problema. Eu tô falando sobre perdoar porque por muito tempo eu tenho a noção disso, que fiquei travada por muito tempo por não conseguir liberar perdão sobre vida. De algumas pessoas que já me fizeram mal, que passaram na Sim. minha vida e eu não conseguia perdoar. E me travou de uma forma porque eu não conseguia perdoar de jeito nenhum. Tentava, até que vendo o meu Instagram, passou um vídeo de uma pastora falando que é difícil perdoar, vai doer, mas vá no seu banheiro, ou no seu quarto, em qualquer lugar, e declare bênção sobre essa pessoa. Ore sobre essa pessoa. E ela fala, nos primeiros dias vai ser difícil, mas é todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Isso, exatamente. E foi quando eu fiz, meu Deus, eu acho que eu preciso fazer isso, porque eu preciso liberar esse perdão. Eu tava prestes a descer, foi a semana do meu batismo, e eu fiz, Senhor, eu vou descer as águas, eu vou ser perdoada por ti, e eu não vou perdoar quem me fez o mal. É difícil, eu não tô aqui pra falar que é fácil, mas eu vi esse vídeo e eu vou ter que fazer isso. E nos primeiros dias é até engraçado, porque eu falei, vai ser abençoado, vai ter bênção. Até que nessa constância, nesse processo, eu consegui liberar esse perdão. O poder da fala, O poder né? da fala, como Jesus falou comigo, sabe? Eu consegui, depois de muito tempo. E não foi fácil, tá? Foram anos aí eu com essa mágoa dentro do meu coração. E eu sempre falava, e perdoar não é tipo assim, perdoei, mas não quero olhar na cara dessa pessoa. Não. Porque Jesus sentou com Judas na mesa. Meu Deus, é forte. Jesus sentou com Judas na mesa. E ele mesmo assim o serviu. E a gente Verdade. precisa servir o nosso próximo mesmo quando ele nos entristece. Porque é como eu falo, entrega na mão do Senhor as tuas aflições. Entrega na mão do Senhor os teus problemas. Entrega na mão do Senhor as pessoas que nos fizeram mal. Porque ele vai resolver. A tua parte você precisa fazer. E a minha parte eu sei que foi perdoar. Não me interessa se essa pessoa reconhece que errou. Não me interessa. A gente precisa fazer a nossa parte. Verdade. Então a minha parte eu fiz. Demorou. Mas até eu encontrar o meu propósito foi quando Deus, até isso, ele mudou na minha vida. Meu Deus, minha gente. Que é isso? Eu tô levando aqui só aprendizado. 15 anos de idade. Gravem esse nome. Gabriela Hilário. Gravem esse nome. É uma resposta de oração para essa geração, minha gente. Algo sobrenatural Deus está fazendo aqui. É muita ousadia, é muita sabedoria, é muita firmeza no falar. É muito Deus na sua vida. Amém. E é tudo que você falou aí, não tem nada para ser tirado e nada para ser acrescentado. O perdão fala muito sobre nós. Sim. O perdão fala mais sobre nós do que sobre aquele que nos magoou. E o perdão lançado verdadeiramente nos eleva de nível. A gente passa de fase e a gente vive leve, porque o nosso coração ele está livre daquela mágoa. E às vezes o outro nem sabe que nos magoou tanto, né, que a gente carrega aquela bagagem. Por isso que o perdão é muito sobre nós. E se o Senhor nos perdoou, quem somos nós para não perdoar aquele que nos ofendeu? E perdoar e se perdoar, né? Perdoar e se perdoar. Porque às vezes a gente carrega também isso, né? De assim, a gente às vezes se acha besta, a gente se acha
né? Boazinha demais. Eu permiti que isso acontecesse. Eu já exatamente. sabia que isso ia acontecer, mas a gente também precisa se perdoar. Liberar perdão e se perdoar também. É né? verdade. E E eu queria que você deixasse aqui pra gente um versículo, uma passagem bíblica, uma frase, algo que te sustentou e vem te sustentado aqui nessa caminhada aí, para que as pessoas que estão assistindo, elas possam olhar para você e olhar que você tão jovem está aí vivendo os planos de Deus e tem sido sustentada pela palavra dele. eu tenho 2. Um eu queria até pegar pra poder ler certinho como ele Pode é. pegar, fique à vontade. Mas o outro é que eu até falei aqui, que eu sempre vou falar: conhecereis a verdade vos libertará. Não tem como você acessar o extraordinário com Deus e voltar ao mesmo. Não tem como. Não tem como você acessar a presença do Senhor verdadeiramente e ele te mudar e você voltar ao mesmo depois. É verdade. A gente muda, nem que seja isso aqui, mas ele muda. Porque a gente acha que é isso aqui, né? Mas pra ele É muito. é muito. É verdade. Então, assim, conheceria a verdade vos libertará. E eu tenho outro que é. Posso pesquisar? Pode sim. Que é em Filipenses, carta de Paulo, né, que ele fala: mas o que pra mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Isso mesmo. Então, esses 2 que eu falo: conhecereis a verdade vos libertará. E esse, que tudo a gente considera como ganho, mas quando a gente entra na presença do Senhor, a gente vê que tudo isso é perda. Comparado com a grandeza que o Senhor tem na sua vida e na vida das pessoas, tudo muda, tudo é diferente. É verdade. Tudo muda mesmo. É algo lindo. É algo lindo viver na presença de Deus. E eu glorifico ao Senhor de você estar vivendo isso tão nova. Porque assim, vai te resguardar e vai te impedir de viver erros e enganos. Porque é como é que eu posso te falar? Deus foi muito bondoso com você. Claro que você precisou também fazer sua parte, de renunciar. Mas Deus está aí, te impedindo de muitas frustrações, de muitos enganos, de muitos erros, né? De muitos abandonos. Abandono de pessoas e abandono de nós mesmas, né? Porque quando a gente vive fazendo o que a gente quer, existem muitos abandonos no meio do caminho. Então, eu glorifico a Deus por tudo, né? Você tão nova aí, com 15 anos, tomando decisões de uma pessoa madura. Porque essa é uma decisão de uma pessoa madura, uma pessoa que sabe o que quer e sabe onde vai chegar na presença de Deus. Gabi, eu queria que você deixasse pra gente finalizar. Já estamos finalizando, minha gente. Eu sei que vocês vão ficar aí com saudade dessa conversa linda, mas eu tenho certeza que você está sendo edificado aí. E eu queria te pedir que você encaminhasse para mais uma pessoa esse testemunho. Para o seu filho, para sua filha, para um amigo, para uma pessoa que esteja precisando assim desse encorajamento, dessa verdade, desse posicionamento, assim como a Gabi teve. Eu queria que você deixasse aqui para a gente um conselho. Que conselho você deixaria para um adolescente que está aí, que ainda não descobriu esse amor? Que conselho assim você deixaria para essa pessoa aí que está nos assistindo agora nesse momento e que possa estar passando aí pelo que você passou, que pode estar aí buscando algo verdadeiro? Buscar a presença do Senhor. Não ter medo de perder, né? Porque para algumas pessoas é perder coisas que você acha que é ganho. Sim. Não é. Busque a presença do Senhor. Se eu pudesse falar isso, busque o quanto antes a presença do Senhor. Você não precisa se limpar, você não precisa mudar para estar na presença do Senhor. Vá como você está, porque Ele te mudará. Somos vasos, mais uma vez, somos vasos. E quantas vezes o Senhor precisar quebrar e nos reconstruir, quantas vezes Ele quiser, Ele vai fazer. Então, se eu pudesse falar que renúncias é o mínimo da grandeza do que o Senhor nos proporciona nessa caminhada. Eu achei que eu nunca iria escutar, tia, a voz do Espírito Santo. Porque eu escutava muita gente falando, né? O Espírito Santo falou comigo. E eu falava, falou, como assim falou, né? E quando a gente tem relacionamento,
a gente escuta. Isso. Coisas que eu achava impossível, eu tô vivendo. Coisas que eu achei que eu jamais iria viver, que eu jamais iria acessar, o Senhor tá me permitindo viver, porque eu busquei. Jesus só precisa que você abra o seu coração para ele entrar. Ele não precisa de mais nada. Eu já escutei isso uma vez, o Espírito Santo é um príncipe, que ele vai devagar. Quando você libera o seu coração para ele, ele vai entrar e vai transformar a sua vida. Então, quando eu permiti, ele entrou. Eu queria deixar isso, que perdoe, ame o próximo, busque a Jesus, a sua vida vai mudar. Vazios que você acha que você tem é preenchidos automaticamente com a presença do Senhor. Meu Deus, isso Porque mesmo. o Senhor muda nosso comportamento, muda nossas falas, muda nosso pensamento, sabe? A gente não se torna uma pessoa chata. A gente não se torna uma pessoa que tá sendo fechada, muito pelo contrário, a gente só tá vivendo o novo com o Senhor. E muitas pessoas não entenderam isso porque não foram libertadas pela verdade. E você não precisa ir em nenhum lugar. Mais uma vez, não é sobre religiosidade. A gente consegue ser quebrantada na presença do Senhor, dentro do nosso secreto, dentro do nosso quarto. É escutando verdade. a palavra do Senhor, colocando um louvor e na palavra. Porque é lá que tá o nosso livro. Eu falo, é o nosso livro da vida. É o nosso É o nosso livro da vida. Então, se eu pudesse falar, é buscar a presença do Senhor. Não tem outro jeito. Não tem pra onde correr. Literalmente, não tem pra onde correr. É Jesus. Pra onde você for é Jesus. Pra onde você for é Jesus. Sabe? As pessoas às vezes vêm falar comigo, me pedem conselho, né? E às vezes eu queria responder. Fale com Jesus. Mas eu tento buscar outro jeito, dar um conselho ali. Mas assim, sempre tentar falar. Porque se eu tivesse recorrido a Jesus nos momentos que eu senti dor, frustrações, medos, ansiedades, tudo teria sido tão diferente. Meu Entendeu? Deus. Então eu queria deixar isso muito claro aqui pra quem escutar. Você não precisa ser só adolescente, Isso, não, exatamente. né? Pode ser qualquer pessoa, mas assim, os adolescentes também que estão nessa caminhada, quanto mais cedo melhor. Quanto mais cedo melhor você ser encontrado. Meu Deus, minha gente. Que é isso, hein? Eu só posso babar aqui. Eu tô babando. Cadê o babador da tia? Meu Deus, que coisa linda, minha tia. Que coisa linda te receber aqui. Que honra para os Geradas para o Milagre te receber aqui para falar desse amor tão lindo, tão maravilhoso. Que você só cresça cada dia mais na presença de Deus. Que o Senhor te transforme, te ajude a transformar outras pessoas através da presença dele na tua vida. Que você sempre seja essa menina disponível para o Espírito Santo e que você busque cada vez mais a presença dele, que ele te preencha e que todos os seus sonhos em Deus sejam realizados. Amém. São os meus desejos para você. Amém, tia. Estou muito, muito feliz Eu que tô. por você, por sua história, por tudo que Deus está fazendo e que ele ainda irá fazer. Viu? Amém. Glória a Deus. Minha gente do céu, finalizamos aqui esse bate-papo especial com a Gabi. Eu não tenho nem palavras, eu tô aqui anestesiada. E o pessoal que tá aqui também, a gente tá assim, querendo entender essa sabedoria, mas só através do Espírito Santo, só através de Deus. Eu quero te agradecer por ter ficado conosco aqui até o final. Quero pedir que você curta esse vídeo, que você envie para mais um, que você compartilhe, que você comente aqui nesse vídeo qual foi a experiência que você teve através do testemunho da Gabi. Quero pedir que você siga a gente lá na nossa rede social, no Instagram, @Geradas para o Milagre. Esteja conosco nesse projeto, assim, levantando mulheres, levantando pessoas para o seu propósito, despertando pessoas que estão aí na sua caminhada, que muitas vezes está sem direção, está sem saber onde vai chegar. Mas Deus tem um destino para nós. A presença dele é essencial nas nossas vidas. E eu creio que Deus está levantando essa geração, uma geração cheia da presença dele, para transformar e edificar vidas. Muito obrigada e até breve. Amém.